Olá, sejam bem-vindos ao Drica Rivas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. A gente está hoje gravando aqui pela tablet. Fiz aqui um improviso com os livros. Ficou um improviso bem bacaninha, diga-se de passagem. Eu tinha planejado para essa semana gravar e escrever textos sobre as eleições do Parlamento Europeu, porque eu sei que tem muita gente que se interessa. Até porque o que chega no Brasil, quando chega sempre com viés ideológico. Mas essa semana foi uma semana muito corrida, foi aniversário da minha filha, fazer festa e acabou ficando muito corrido. Inclusive hoje eu estou já aqui me organizando para passar o fim de semana fora. Mas mesmo assim, quero trazer para vocês um assunto que é relacionado à crise venezuelana, né, que teve mais um capítulo na última terça-feira, quando houve a reativação dos protestos de rua e, sobretudo, com a liberação do líder da oposição, o líder, vamos dizer assim, de fato, que é o Leopoldo Lopes, que estava em prisão domiciliar. Esse é um assunto que está dominando a imprensa, vamos dizer assim, acho que de modo internacional, porque aqui também tem saído constantemente textos e reportagens, sejam na imprensa austríaca ou na imprensa alemã. E eu me sinto muito à vontade para falar sobre o assunto porque eu vivi em Caracas entre 2014 e 2017, então conheço, né, e posso, e me sinto, na opinião, eu dizer assim, em condições de dar um pitaco. As análises que têm sido feitas, elas têm sido, vamos dizer assim, o pessoal vai, é muito difícil sim, a situação na Venezuela é uma situação muito complexa, especialmente depois da morte do Hugo Chávez em 2014. Quando ele, deixa eu ver, foi em 2014 ou 2015, não me lembro. Bom, depois da morte de Hugo Chávez, que aí ele indicou o Nicolás Maduro como seu sucessor. O que acontece? Primeira coisa, protestos. Olha, do tempo que eu vivi em Caracas, vi vários protestos. A população venezuelana já vem protestando já faz muito tempo. O que acontece é o característico, né? Se vocês forem ver todos os vídeos que circulam nas redes sociais e também o que sai na mídia, é a mesma coisa. Eles protestam, eles saem, vão tentando chegar em direção a Miraflores e acaba sendo impedidos pelos milicianos, ou as milícias, ou milícias del Chávez, né? Como eles gostam, os milicianos, os coletivos, como são chamados aí na Venezuela. Primeiro, eles são muito armados, e segundo, eles fazem o que eles querem, porque enquanto a RNB, né, a Guarda Nacional, sabe que dependendo do que acontecer ele vai ter alguma punição, os milicianos sabem que eles se aproveitam da impunidade para fazer, e é quase sempre na mesma coisa, eles entram no meio da manifestação, começam a atirar, começam a fazer um montão de maluquice, e até matando, né, pessoas, e aí por uma razão pela qual as manifestações não vai. Outro grande problema também, tá, eu tô vendo aqui, ó, o que eu tenho que falar, é em relação à cúpula, né, a alta cúpula militar, que ainda está do lado de Maduro. Não sabe-se exatamente até quando, né, porque seguramente deve estar havendo negociações. Inclusive, até antes de gravar esse vídeo, eu estava vendo um vídeo bem interessante do Padrinho Lopes, né, que vamos dizer que ele é uma espécie de chefe do Estado-Maior, comparando, né, com o que tem no Brasil, e ele confirmando, né, que efetivamente houve, e o Maduro, né, tipo assim, leva um susto, né, olha assim para ele e fala assim, opa, tipo, opa, estão querendo a minha cabeça. Então, efetivamente, eu acredito sim que esteja tendo, sim, negociações. E um outro problema também, aqueles que acompanham o caso viram, né, que o Donald Trump no Twitter falou sobre de isolar Cuba. Isso também é bastante, quem mora na Venezuela já sabe perfeitamente que houve e há ainda militares cubanos infiltrados no exército venezuelano. Esses são os motivos pelos quais ficam difíceis. Outro grande problema também está relacionado vamos dizer assim, a geografia, vamos lá, da cidade de Caracas, o oeste, que é mais, vamos dizer assim, classe média, e indo em direção ao centro, onde está o Palácio Miraflores, e em direção vamos dizer assim, La Guaira, né, ali, direção leste, eu sou meio ruim de direção, mas vamos lá, direção leste, aonde estão os bairros, né, como eles chamam, as chamadas favelas, né, tem várias, né,
de grande proporção, tipo Katia Lamar, Petare, que são, vamos dizer assim, as maiores, né? E ali nesses bairros, como eles chamam, os milicianos, eles vêm controlando a mão de ferro, eles, vamos dizer assim, conhecidas, o povo quer descer para protestar e eles não deixam. Eles fazem como uma espécie de muralha humana, estão muito bem armados e eles fazem uma muralha humana e eles vêm impedindo, sim, que essas pessoas desçam para fazer, vamos dizer assim, para fazer os protestos. Outro grande problema também está relacionado à questão do desabastecimento, é conhecido, né? Quando eu estava em Caracas, eu estive várias vezes em Brasília comprando comida para levar. Então, não somente eu, mas todo mundo que morava em Caracas fazia isso, porque não tinha uma outra, até porque tinham produtos, por exemplo, leite, produtos lácteos de modo geral, que eram desaparecidos. E o que eles fazem? O governo fazia e ainda faz. Eles pegam em sistema de listas e eles vão dando cestas básicas, eu acho que chamava-se CLAP, se não me falha a memória. E eles fazem um controle muito rigoroso em cima dessas listas e eles fazem uma chantagem muito grande em cima da comida. E se você é pobre, né? Claro que você vai dizer, não existe comida na Venezuela? Olha, existe, né? Existe o mercado negro. Você pode ir no mercado negro e você vai comprar, só que você vai pagar 3, 4 vezes mais o preço normal e muitas vezes os bachaqueiros, né, como eles usavam a expressão pagar um bachaqueo, né, que é uma expressão bem Venezuela, você podia ter até pagando em dólares, né, nem mais em bolívares e sim em dólares. Então, essas populações não têm dinheiro, né, então acaba se tornando, assim, o caso Maduro, né, utilizando, o Chávez também usava, mas era mais light, já que eu posso dizer dessa forma, mas o Maduro, sobretudo, usa e abusa desse sistema e consegue controlar essa população mais, vamos dizer assim, mais carente, e fazendo essa manobra para evitar justamente para que se unam, né, a população venezuelana e vá em direção a Miraflores. É um dos muitos, só assim explicando isso daí. Não sei, mas eu vi um ou outro, mas muito. Quem não conhece a Venezuela realmente fica muito difícil de explicar isso. Não são os motivos, né? Aí vem outro ponto bem interessante: a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia, algum tempo atrás, mandou aviões sofisticadíssimos, né? O ministro das Relações Exteriores deu declarações dizendo, né? Porque dando recados, né? Porque a Venezuela é o povo que tem que escolher, e o Trump, né, já deu uma declaração que eu achei bastante atrapalhada, né, que aliás a ala bolsonarista radical no Brasil aplaudiu, que é a questão da intervenção militar. Eu particularmente sou contra isso, eu acho que não vai ser dessa forma que vai se resolver o problema, porque justamente por causa das milícias de Chávez, que são muito bem armadas, pode gerar um conflito urbano, uma guerrilha urbana, literalmente, onde vai, além da quantidade de mortos, uma dificuldade, né, sobretudo de entrar ali por aquelas favelas de Caracas, Petare, né? Você imagina Petare, eu acho que Petare minimamente deve ser umas 2 ou 3 vezes maior do que as favelas ali no Rio. Então, vamos dizer assim, totalmente, na minha leitura, altamente contraprodutivo. Deixa eu ver o que mais. A outra coisa também tem interessante, mas isso eu já venho escutando já faz muito tempo, de que as reservas de petróleo da Venezuela ainda conseguem ser maiores do que da Arábia Saudita. Então essa briguinha, vamos dizer assim, entre aspas, entre a Rússia e os Estados Unidos também está muito relacionada pelo petróleo. Questiono se efetivamente querem instalar uma democracia na Venezuela. Bastante questionável, isso é um assunto inclusive vem sido amplamente discutido aqui na Europa, que até que ponto, né, vai ou não vai, até que ponto ambos os lados querem, entre aspas, a democracia na Venezuela. E aí vem uma outra discussão, que é a questão do golpe e do contragolpe. Eu estava vendo alguns textos de colegas acadêmicos europeus, bem interessante. Quem deu o golpe, na minha leitura, né,
e não só na minha leitura, os fatos dizem que o Maduro já vem dando golpes há muito tempo, supostamente, vamos dizer assim, fazendo eleições organizadas através do CNE, do Centro Nacional Eleitoral, acho que é Centro, não tenho certeza, Centro Nacional Eleitoral, e aí já nem respeitando né, a Constituição venezuelana e fazendo manobras, inclusive impedindo observadores internacionais, que isso também. Então, na minha leitura, quem deu o golpe há muito tempo e vem dando até hoje é o Maduro, sem sombra de dúvidas. Se o Guaidó dá o contragolpe, isso depende. Eu acho que é muito claro, ele é o presidente da Assembleia Nacional, ele foi eleito, vamos dizer que ele tenha mais legitimidade do que o Maduro, mas ele, vamos dizer assim, a partir do momento que ele acede ao poder, literalmente, ele precisa chamar eleições. Isso é óbvio, todo mundo fala nisso e ele mesmo sabe disso, e ele mesmo já se declarou sobre isso. E aí vem a parte que eu acho que é a mais complicada e é a parte que eu imagino que já deva estar sendo negociada, que é não somente chamar eleições livres, mas fazer uma espécie de intervenção, ou que seja, no CNE, que o CNE corresponde ao Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, né? Aqui na Áustria não existe isso, nem na Áustria nem na Alemanha, quem organiza as eleições é o Ministério do Interior. Mas no caso aí, e com observadores internacionais. Pode ser ONU, OEA, o próprio Mercosul, por que não? Então isso vai ser um assunto que eu acho, está se discutindo, e eu acho que talvez parte dessas negociações sejam como essas eleições vão ser realizadas e sobretudo a legitimidade dessas eleições, se elas vão ser reconhecidas por ambos os lados, porque a sociedade venezuelana ela é muito dividida. É interessante ver do lado do chavismo que tem muitos ainda que são chavistas, mas que não estão a favor dessa, vamos dizer assim, dessa repressão do Maduro, porque o Maduro, além de não ser legítimo no poder, está se utilizando da força, literalmente prende os opositores, né? Exemplo aí, até agora Guaidó não foi preso, espera-se que não seja, mas não se sabe. Então ele tem feito. E uma outra coisa também que eu vi durante muito tempo foi a questão do diálogo, né? Durante muito tempo, vamos fazer um diálogo. Isso aí, na verdade, o Maduro só foi ganhando tempo e não aconteceu nada. Na minha leitura pessoal do que eu vivi, eu acho muito difícil que o Maduro saia tranquilamente de Miraflores. Por outro lado, usar a força para tirá-lo, não sei se não chega exatamente. O ideal seria, e talvez quem saiba, né, pelo menos surgiu uns burburinhos na rede social, que ele saia, né, provavelmente vai para Cuba. Eu imagino que seja esse o plano, ele vai para Cuba. Mas aí vem, além da questão das eleições, vem a questão de reconstrução de um país. Vocês acham um país que está sucateado, literalmente. Vai ter que começar do zero, né? Começando por infraestrutura, estradas, escola, hospitais. Por exemplo, vocês viram aí no Brasil, quem acompanha, quem a segue nas redes sociais, o Twitter tem vários, os apagões, né? O sistema elétrico, inclusive Roraima, né? O estado de Roraima no Brasil, que uma loucura aí, uma das loucuras, né? Que o governo Lula e o Chávez combinaram, que parte do abastecimento energético do estado de Roraima que vem da Venezuela. Quer dizer, então, eu acho, sim, para você reconstruir um país do zero, para que chegue pelo menos minimamente ao nível de vamos dizer, de uma Argentina, de um Brasil, eu diria pelo menos 10 anos. Então isso é um assunto que não vi ninguém falando, não vi ninguém conversando sobre isso, ou alguém falando sobre isso, que é a tarefa de reconstruir um país do zero. Essa é a Venezuela. Pese o petróleo. E claro, outra coisa também que eu estava vendo, parece que ontem o governo brasileiro liberou 223 milhões de reais para o Ministério da Defesa, porque à medida que e eu acredito que vamos dizer assim,
que esses protestos têm a tendência a aumentar e a tendência sim é que venham mais refugiados para o Brasil. Embora muitos preferem ir para a Colômbia, né, ali por lado de Cúcuta, e eu achei interessante dia desses, que eles têm como se fosse uma rota de imigração, passando pela Colômbia, descendo, aí vai Equador, Peru e chegando até o Chile. E a Argentina, vocês imaginam o desespero literalmente das pessoas de não terem o que comer, não terem comida, não terem medicamentos, não terem nada e terem que fugir, a maioria com, vamos dizer assim, com a roupa do corpo. Então eu acho que isso a tendência sim, isso acontecer. Eu acho que a atuação do governo brasileiro tem sido uma atuação muito boa, muito realística, né? Estava vendo que o general Mourão viveu na Venezuela, conhece, o general Heleno tem um background de Haiti, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que eles estão agindo, vamos dizer assim, monitorando o assunto, monitorando a situação, porque a situação, do ponto que está agora, para uma espécie de guerrilha, eu não falo nem guerra civil, mas vamos falar de guerrilha urbana, eu acho que estamos a poucos passos disso acontecer. O ideal, e aí eu torço muito para que a coisa seja resolvida de uma forma pacífica, né? Que não haja tanto derramamento de sangue. Eu acho que esse é o grande desafio e eu acho que essa diplomacia, Deus queira que consiga. Vamos ver se vai conseguir. Eu acredito baseado na minha experiência pessoal, que o Maduro saia sim. Espera-se que pacificamente, como eu expliquei antes, pegando o avião e indo para Cuba. E por fim, para a gente concluir, porque já são 16 minutos, já está ficando muito longo o vídeo, um embate ideológico, né, que a imprensa no Brasil tem dado em relação à Venezuela. A parte da imprensa no Brasil é lulopetista, né, a gente sabe disso, e eu acho muito patético, né, e acho muito lamentável que, para se fazer oposição ao governo Bolsonaro, eu acho normal que se faça oposição, que se faça perguntas, que tenha questionamentos, mas que use a Venezuela, sabendo que a Venezuela é um modelo, o tal do socialismo do século XXI, que afundou e, infelizmente, com a tendência, dependendo de como continua essa crise, de afundar cada vez mais. E aí você vê o outro lado, né, os bolsonaristas mais radicais que falam que tem que intervenção militar. Baseado na minha experiência do que eu vi, eu acho que não resolverá o assunto. Agora, uma coisa é certa, não pensem que só o Maduro sair de Miraflores que a situação na Venezuela vai se resolver. Não vai se resolver, a Venezuela vai precisar de um apoio internacional importante. Eu acho que aí o Brasil vai ter um papel determinante, né? Eu acredito que o governo saiba disso, até porque essa cúpula militar que está aí tem experiência de Venezuela e tem plena consciência disso. Então tá, eu fico por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa pela minha voz, ficou um pouquinho longo o vídeo, mas é porque realmente o assunto é amplamente complexo, não é um assunto muito simples. E hoje eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou planejando uma surpresinha para vocês na semana que vem. Se eu dou conta de fazer, eu aviso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixem de se inscrever no canal, dar joinha. Wir sind gerade Portugiesisch lernen. Herzlich willkommen. Thumbs up, bitte. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Tica Ribas TV. Fui.